Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre como foram aí os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, que a gente teve jogos de volta nessa semana em que estou gravando o vídeo. E já temos os nossos classificados para as quartas, lembrando que agora o sorteio, né, vai ser até a final. Vamos lá então a quem se classificou, né? Vamos pôr na telinha para ficar mais fácil de ver. Tá então para vocês os 8 classificados para as quartas de final da Copa Betano do Brasil 2025, né? Que foram o Atlético Paranaense, que está na Série B, bom lembrar, o Atlético Mineiro, o Bahia, o Fluminense, o Cruzeiro, o Vasco, o Corinthians e o Botafogo. Assim, basicamente não sobrou nenhuma grande surpresa nessa Copa do Brasil, né? Às vezes a gente ainda vê em quartas de final um time de Série C, um time de Série D, ou um time de Série B, mas nada a ver com nada. Esse ano isso não aconteceu. A gente tem 7 times de Série A e um que normalmente estava na Série A nos últimos anos, mas que ano passado acabou caindo, que foi o Atlético Paranaense. Então nenhum confronto aqui, mesmo que o sorteio, né, não vai ter nenhum confronto fácil. Todos vão ser confrontos complexos, com possibilidades interessantes de clássicos, né, porque não terão restrições de pote. Qualquer um pode jogar contra qualquer um e o sorteio agora na segunda-feira. A gente pode ter Cruzeiro e Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Vasco, Fluminense, Vasco, Botafogo, enfim, tem 3 times do Rio. Dá pra ter confrontos muito grandes entre, por exemplo, Botafogo e Corinthians e, putz, Botafogo e Bahia. Tem muita coisa legal que pode sair nessas quartas de final da Copa do Brasil. E é curioso também que muitos dos favoritos foram eliminados. Então acabou abrindo aí mais um cenário de um campeão, talvez, que ninguém esperava no início. O cenário tá ficando mais claro, por exemplo, para um Bahia, talvez para o Corinthians, às vezes até mesmo, se tudo der certo, pode ser que um Vasco consiga beliscar. Ano passado chegou na semifinal, né, se eu não me engano. Então, cara, saindo Flamengo, saindo Palmeiras, saindo São Paulo, enfim, abriu-se um pouquinho esse título da Copa do Brasil. Dos confrontos em si, eu não vou falar dos jogos especificamente, porque a gente tem muito jogo, né? Pô, são 8 oitavas com 2 jogos cada. Mas eu acho que é interessante frisar algumas coisas, né? A classificação de alguns times foi fácil, foi tranquila, outras nem tanto mesmo que talvez devessem ser, né? Então, por exemplo, o Bahia, que tinha um confronto extremamente fácil contra o Retrô, teve mais dificuldade do que se esperava, né? Ganhou de 3-2, depois empatou em 0-0 e mostrou talvez um pouco de desconcentração, até pelo adversário ser muito fraco. Parece que não estava levando tão a sério, porque ganhar era meio que no automático. Quase deu errado, mas passou. E pro Bahia, a Copa do Brasil é muito interessante. Já tendo sido eliminado na Libertadores, né? E tendo chances muito pequenas de título no Brasileirão, uma Copa do Brasil vale muito para esse time do Bahia. Com certeza vão considerar isso uma prioridade. O Fluminense, que fez 2 confrontos ok contra o Inter, né? Ganhou de 2-1 no Beira-Rio, depois empatou em 1-1 no Maracanã e assim se classificou. Se classifica muito também porque o Inter tá num momento muito difícil, é um time que joga mal, não deveria jogar tão mal, mas joga mal, não vive grande fase, e o Fluminense também não. Foi quase uma classificação culposa, né? Porque eram 2 times, na teoria, melhores do que o futebol que eles apresentam hoje. Passou. Dependendo do confronto que pegue numa quarta de final, pode ficar difícil pro Fluminense, porque não vem jogando um bom futebol. Mas é outro time que pode se encaixar, pode focar em Copa e ir mais longe numa Copa do Brasil, que também seria um título importantíssimo pro Fluminense esse ano. Agora, os 2 confrontos que foram contra os times alagoanos, né? Cruzeiro e CRB e CSA e Vasco, a gente teve a classificação dos 2 times que não são de Alagoas, né? Infelizmente. O Cruzeiro ganhou de 2-0, um jogo de volta, depois de ter empatado, e o Vasco a mesma coisa, empatou o jogo de ida e ganhou de 3-1 o jogo de volta. Dá pra se tirar muito pouco desses 2 confrontos, porque principalmente o Cruzeiro também levou um pouco mais na flauta. Mesmo tendo feito um jogo muito ruim no Mineirão com o CRB, é muito mais também, eu acho que culpa da desconcentração e da falta de intensidade relativa ao nível do adversário. Quase como se pudesse resolver a qualquer momento. No jogo de volta, fora de casa, quase se complicou ali. Teve um momento, teve um pênalti pro CRB que o Cássio defendeu que podia ter mudado um pouco as coisas. Mas de maneira geral, pouco pode se tirar desse jogo. O Cruzeiro segue sendo um candidato fortíssimo, se não o mais forte que sobrou na Copa do Brasil para ganhar esse título. E ele ainda está vivo no Campeonato Brasileiro. Tem-se muita discussão de que o Cruzeiro talvez não tenha elenco suficiente, isso é diferente do time, né, dos 11, falando de elenco, que inclui reservas e tudo mais, para competir no Brasileirão até o fim do ano. Mas a Copa do Brasil pode ser um caminho também. Se mais pra frente perceber que o brasileiro ficou difícil, ganhar uma Copa do Brasil pro Cruzeiro já seria algo absurdo,
considerando aí que há pouco tempo atrás o Cruzeiro estava afundado na Série B e com muitos problemas. Já o Vasco, né, era mais. A situação era um pouco mais simples, porque jogava em casa para decidir, e o CSA também é um time muito fraco, né? Muito fraco, eu acho mais fraco do que o CRB, mas mostrou novamente da sina que tem esse ano. Sai ganhando e jogando muita bola, amassando o CSA, faz um primeiro tempo virtualmente perfeito, 3-0, o negócio tá ganho, né? O jogo tava ganho pro Vasco. E aí, voltando pro segundo tempo, toma um gol nos primeiros minutos e volta a ter aquela sombra da desgraça, a sombra do desastre, como já teve esse ano em outras situações. Times adversários revertendo placares, se eu não me engano foi o Melgar, né, na Sul-Americana, que reverteu um 3-0. Então o Vasco ele sofre muito com isso, com a inconsistência. O Vasco, quando joga o melhor futebol possível que pode jogar, é um time decente. Quando joga o futebol duvidoso, cara, implode e pode perder para qualquer time. Então é muito incerto, mas eu não considero o Vasco um competidor nessa Copa do Brasil. O nível agora ficou alto e provavelmente, se não pegar um Atlético Paranaense, que tá na Série B hoje em dia, né, ele seria o azarão, né, das quartas de final. Mas, lembrando sempre, Copa, né? Copa são 2 jogos, ida e volta, às vezes se defender e segurar resultado é o suficiente. Só que é importante frisar que o Vasco luta para não cair esse ano. E até nesse ponto da temporada, ainda tá ali na beirolinha da zona de rebaixamento. Se ficar focando muito em Copa do Brasil para ir abrir mão de jogos do Brasileiro, como já fez esse ano, se eu não me engano contra o Palmeiras, pois o time reserva para jogar lá em Brasília e perdeu, se começar a fazer isso, porque vai ter mais 2 jogos, né, pelo menos, de quarta de final. Aí nesses meios de semana, vão jogar 2 fins de semana, meio que o time reserva no Brasileirão. Cara, vai deixando o ponto pelo caminho, no fim pode fazer falta. E aí se o Vasco não bate campeão de uma Copa do Brasil e é rebaixado, irmão, aí vão explodir São Januário. Então, talvez o Vasco deveria se focar mais no Brasileiro. Mas aí não é comigo, porque eu não trabalho no Vasco. Outro confronto que foi bem simples e tem pouco a se dizer é Botafogo e Bragantino, né? O Botafogo amassou o Bragantino no jogo de ida, ganhou de 2-0. E aí no jogo de volta, o Bragantino não impôs muita. Né? Parece que não tinha muita força. Tentou e tal, mas nada demais. Botafogo ganhou de novo de 1-0 e se classificou. É um outro candidato fortíssimo a ganhar esse título da Copa do Brasil. Ainda mais porque talvez esse ano, de fato, o título do Campeonato Brasileiro já esteja longe demais. Então o Botafogo pode muito bem pôr uns times reservas ou mistos para jogar o Brasileirão, empatar uns jogos, beleza, porque não vai cair, obviamente, e focar na Copa do Brasil. Seria um título muito legal. O Botafogo que ganhou Brasileiro e Libertadores, falta ganhar a Copa do Brasil. É um candidato muito forte também. Os 2 jogos que foram decididos nos pênaltis, São Paulo, Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Mineiro, tiveram cenários um pouco diferentes, né? O São Paulo e Atlético Paranaense, São Paulo tinha ganhado em casa de 2-1 e perdeu de 1-0 lá na Liga Arena. Foi para os pênaltis e aí é um cenário à parte que aconteceu, né? Mas eu acho que de maneira geral, o São Paulo, na verdade, perdeu por não ter matado o jogo no jogo de ida. Porque jogou muito melhor do que o Atlético Paranaense no Morumbi e não foi capaz de fazer mais gol. Podia ter ganhado facilmente de 3-4-0 e ter matado a classificação. E aí, bem no fim do jogo, é punido com um gol que, no fim das contas, de fato, puniu o São Paulo. É importante ressaltar que no jogo de volta, né, o goleiro foi expulso no início do jogo, então teve que jogar com o goleiro reserva e com a menos o jogo inteiro, que foi basicamente o que fez com que o Atlético tivesse alguma chance. Empatou o jogo e aí nos pênaltis, o São Paulo simplesmente, sim, errou todos. É bizarro perder de 3-0 nos pênaltis, né? Mas também, né, o nosso querido goleiro Jandrei não se ajuda, pula todos pro mesmo lado e decide bater o terceiro e decisivo pênalti e perder. Realmente impressionante o que fez o São Paulo na Copa do Brasil. Já o Flamengo e Atlético Mineiro, o Atlético fez um bom jogo no Maracanã e o Flamengo fez um bom jogo na Arena MRV. Né? Curioso, porque os 2 times jogaram melhor fora de casa do que em casa, ambos ganhando de 1-0. E aí nos pênaltis o Atlético acabou levando a melhor, 4-3. O Rossi defendeu um pênalti, o Everson defendeu um pênalti também, e aí o Wallace isolou o último e o Atlético se classificou. Assim, um resultado honesto. Eu acho que foi talvez o melhor confronto que teve no quesito de qualidade, no quesito de emoção. Estava em aberto até o fim. O Atlético teve chance de matar, o Flamengo teve chance de matar, e nos pênaltis foi disputado e é isso aí. Pênalti pode ir para qualquer lado. Acho que pro Atlético Mineiro é muito importante essa Copa do Brasil, porque virtualmente não compete por nada, né?
Então, essa Copa do Brasil é um alento para a temporada, para estar vivo, para tem a Sul-Americana, né? Mas eu acho que é muito interessante. E pro Flamengo, é chato, é ruim ser eliminado, como sempre, né? Para qualquer time é ruim. Só que, por outro lado, abre-se um pouco o calendário. Você teria aí 2 datas de quartas, 2 de semi e 2 de final. São 6 jogos, que seriam 6 meios de semana, que agora se transformam em 6 semanas completas. É um mês e meio completo de treinamentos. Isso pode fazer a diferença lá no fim. Tanto para os jogadores descansarem, não lesionarem, quanto para o time estar mais bem preparado para Brasileiro e Libertadores, que são as principais competições do Flamengo esse ano, porque ano passado já ganhou a Copa do Brasil. Então, de fato, esse ano a Copa do Brasil seria mais um, não bem um bônus, né? Mas não era prioridade. Foi eliminado. É chato, né? Uma merda, mas valeu. É o que deu. E para fechar, teve o derby, Corinthians e Palmeiras, que o Corinthians fez 2 bons jogos. Ganhou de 1x0 na ida em casa e depois ganhou de 2x0 no Allianz Parque do Palmeiras. E eu acho que aqui o grande ponto a se tratar são dois. Primeiro, o Palmeiras tem uma dificuldade muito grande, cara, de, não sei, de reverter situações adversas esse ano, né? Curiosamente, o Palmeiras, que era o time do pacto, esse ano parece que esqueceu tudo isso e tá o inverso. É um time com dificuldade de criação, parece até com uma dificuldade mental mesmo de se comportar em campo. E a gente vê, assim, o time reclama muito, a comissão técnica, como sempre, reclama muito. E lances como o que resultou na expulsão, né, a cabeçada no início do primeiro tempo, cara, acho que eram o quê? 10 minutos de jogo, algo assim, muito cedo, que comprometeu completamente a partida do Palmeiras, né, que jogou com 1 a menos, um jogo que precisava ganhar para levar para pênalti. Isso acabou com o jogo. Então, ali, na metade do jogo já não tinha mais graça. O Palmeiras estava entregue em campo. É realmente impressionante o que acontece. É algo que a gente não via com o Palmeiras há muitos anos. Talvez seja um momento mais confuso em campo do Palmeiras aí nos últimos 3, 4 anos. De tudo isso, de maneira geral, eu acho que foram resultados razoáveis ou esperados. Não teve nada muito bizarro que aconteceu, não. Talvez o mais distante da realidade tenha sido o Atlético Paranaense, que foi muito condicionado pela expulsão do Rafael no início do jogo, do jogo de volta, né? Mas de maneira geral, eu acho que isso também dá um ar diferente para a Copa do Brasil. Você tirar alguns dos favoritos do futebol brasileiro do ano, né? Talvez dê o ar que a Copa do Brasil deveria ter, e que já teve numa época quando os times de Libertadores não podiam jogar a Copa do Brasil. Que é o de dar chance para times que são bons, mas não estão lá no topo, né? Então, cara, o Bahia, por exemplo, é um time que é muito bom, é muito organizado, mas, pô, é difícil de você conseguir conquistar campeonatos mais complexos ainda pro Bahia. A Copa do Brasil é um caminho interessante, né? Para um Corinthians que tá completamente desorganizado financeiramente, politicamente, mas, pô, é um time gigante, é um time que tem um time decente, é um campeonato acessível. O Vasco eu acho que não é muito acessível, mas pro Botafogo, num ano confuso, quem sabe, para um Fluminense, que também é um time inconstante, um título de volta aí pro Cruzeiro, pro Atlético. Então é legal isso. Ainda não acho que seria o ideal. Eu imagino mais uma Copa do Brasil, talvez de fato sem os times de Libertadores. Talvez isso fosse melhor para todo mundo. Beleza que financeiramente faz diferença, né? Óbvio, muito dinheiro na Copa do Brasil. Mas aí os times teriam mais tempo, enfim, aí você daria oportunidades para times menores chegarem mais longe, também ganhar um pouco desse dinheiro. Fazer o futebol brasileiro ser um pouco mais democrático nesse sentido. Seria a minha mudança de Copa do Brasil, mas eu entendo que eu acho que isso não tem mais volta, né? De maneira geral, eu acho que vamos ter confrontos bons e animados. Acho que vamos ter confrontos animados de quartas de final. A Copa tá boa e vai ter emoção até o fim, com certeza. Se eu tivesse que dizer aqui quem seriam os finalistas hoje, vendo o futebol de hoje, eu diria que o Cruzeiro, beleza, que os confrontos, né? Eu tô considerando aqui, eu não sei ainda quais são os confrontos, quarta de final e semifinal. Mas eu diria que o Cruzeiro é um candidato fortíssimo a ser finalista. E eu abriria bastante o olho para esse Bahia, viu? Eu acho que o Bahia vai vir com uma vontade extra de conquistar essa Copa também. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só um resumo rapidinho do que rolou, do que eu acho aí dos próximos passos da Copa do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.